Porque Deus dá vida, mas quando Ele quer matar, Ele mata. Ele mata muitas vezes, matando, recolhendo para o céu. Mas Ele mata para ir para as profundezas também. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele é justiça. Então Deus não é de brincadeira. A gente não pode brincar com as coisas de Deus e nem com Deus. Porque eu conheço um Deus que dá vida, mas que também mata, né? Então o que Ele fez? Deus resolveu acabar com tudo. Com todos os animais, todo ser vivente. Com exceção de Noé, a sua mulher, os seus 3 filhos e as mulheres dos seus filhos. Porque ele tinha um projeto com essa família, né? Porque ele tomou a decisão de destruir tudo. Mas depois que ele resolveu desfazer, ele iria refazer. E quando a coisa é transformada, ela tem que recomeçar de algum ponto. A gente não começa nada do nada. Tem que ter alguma coisa para ser multiplicada, tem que ter alguma coisa para começar, tem que ter alguém para estar à frente, igual a irmã Maria, ela já chegou aqui lá do pastor Braz, né? Falando, tem oração, tem circo de oração. Aí nós falamos, não tinha não, mas vai ter agora. E o circo de oração tá uma benção, né? Graças a Deus. E assim, interessante que sempre tem alguém contando bênção, né? Então aqui está o caderno de oração. Se alguém quiser colocar aqui o pedido, né? E nós oramos mesmo, irmãos. Pode colocar aqui que a coisa acontece, porque nós oramos mesmo, né? Então, Deus deu uma ordem a Noé, né? Noé, você vai construir uma arca, porque, irmãos, quantas vezes Deus dá uma ordem para nós? Fala, servo, serva, faça isso, vá lá. E às vezes a gente não vai, e às vezes a gente não faz, e a gente desobedece à ordem de Deus, e às vezes a gente paga um preço por causa disso, por ser desobediente. Mas Noé, como era um homem temente, era um homem justo, ele obedeceu e fez tudo como o Senhor mandou. E o nosso Deus, ele é detalhista, ele gosta das coisas bem feitas. As coisas que nós fazemos para Deus, a casa dele, o templo dele, físico e também, né, o templo dele, que somos nós, tem que estar bonito, limpo, porque Deus merece. E Noé tinha essas características, né? E Deus pensou, então é esse homem que vai ser o cara, né? Vai ser ele, que eu vou reconstruir tudo. Porque Deus colocou lá Adão e Eva no paraíso e eles fizeram o que fizeram, né? E Deus se irou, né? De lá para cá até Noé. Mas ele pensou, bom, com Noé o negócio não deu muito certo, mas agora com Noé vai ter que dar, Adão né? e Eva, né? Com Adão e Eva não deu muito certo. Adão e Eva não deu certo. Com Noé, ele pensou, vai dar certo, né? Então, na arca, Deus falou, olha, você vai construir uma arca, você vai colocar uma porta de lado, uma janela em cima, você vai usar a madeira chamada cipreste, a arca vai ter 3 andares e você vai passar betume nela, tipo uma resina, tipo uma lama asfáltica, porque ficava as brechas, né? Quando construiu a arca, ficavam as brechas. E as brechas, ela atrapalha, porque pode entrar contaminação de fora para dentro e de dentro para fora. Às vezes na nossa vida, muitas coisas deixam de acontecer, muitas orações deixam de ser respondidas, e as bênçãos, às vezes, está aqui, ó, o anjo está com ela aqui, mas ela não chega aqui porque você deixou abrir uma brecha. Olha aqui, quando a porta está aberta, né? Tá vendo uma brechinha aí, irmã Valdete? Então, na arca, ele pediu que tampasse todas as brechas, não deixasse brecha. Na nossa vida, nós não podemos deixar brecha, porque as brechas, ela faz o que eu acabei de falar, as bênçãos de Deus ficam aqui, né? Elas não chegam. Então, nós temos que vigiar e não deixar ter brechas na nossa vida. Porque se Noé não tivesse tampado as brechas, imagina o que tinha acontecido. Quando começasse o dilúvio, ia ter espaço. Ia sair coisa de dentro e entrar coisa de fora. Ia haver uma contaminação, né? E aí,
Noé, ele creu quando Deus falou assim, ó, entra na arca. Foi mais ou menos como Abraão, né? Eu vou te mandar para um lugar, não falou o lugar e você vai. Ele falou, Noé, você vai construir a arca, eu vou destruir esse povo, todo mundo. E Noé começou a construir a arca. Aí eu imagino que capaz que ele foi muito criticado, né? Porque as pessoas chegavam lá, pai Noé, o que é isso? Não, estou construindo nessa embarcação porque Deus mandou, porque ele vai destruir a terra com dilúvio, porque a terra se corrompeu. Então, quem se arrepender, né, pode ter chance. Agora, quem não se arrepender, não tem. Com certeza eles chamavam e falavam que Noé era maluco, né? Esse cara tá doido. Porque eles não creram que Deus ia destruir a terra por causa da corrupção através das águas, através do dilúvio. E hoje não é diferente. Para vocês verem, teve o Covid, né? Ficou todo mundo morrendo de medo de morrer. Muita gente morrendo de medo de morrer e não ir para o céu, né? E a gente falou mais do que nunca sobre a volta de Jesus, a importância de entregar, né, reconhecer Jesus como Salvador, porque quando você reconhece Ele como seu Salvador, você se entrega a Ele. Quando a gente se entrega a alguém, é porque a gente confia. Então nós entregamos a Ele porque nós confiamos que Ele é o nosso Salvador, que através dele, da morte na cruz, é que nós temos, né, o direito de salvação. E com Noé não fez diferente. Noé obedeceu tudo segundo a ordem que Deus mandou. Então, quando Deus nos ordenar, vá, você vá, viu? Faça como Noé, né? Então, Deus ordenou e ele tampou todas as brechas, construiu a arca. Interessante que o povo não creu. E hoje, quando a gente fala que Jesus vai voltar, o povo não crê. Porque, irmãos, eu estava falando hoje de manhã, não é fácil crer que Jesus vai voltar. A pessoa que não lê Bíblia, que não ouve a palavra de Deus, ele pensa assim, como assim? Ele morreu, ressuscitou e foi para o céu e ele vai voltar. Agora a gente lê a Bíblia, a gente sabe que ele cumpriu desde tudo que foi falado no Antigo Testamento. Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi para o céu e ele vai vir nos ares. Nós subiremos e encontraremos com ele. Então essa promessa também vai cumprir. Agora nós temos que crer. Quando nós cremos, nós alcançamos a bênção de Deus, a salvação do Senhor, o escape que Ele tem, que nos dá. Então aqui Noé, ele passou pelo escape porque ele tinha moral com Deus, né? Com certeza ele tinha muita oração em depósito. Com certeza ele pregou muito para aquele povo. Porque onde tem um fiel, ele fala de Jesus. É verdade. A gente não aguenta ficar sem falar de Jesus. A gente está conversando de um assunto. Se der uma brechinha, a gente vai e fala, né, pastor? A gente fala de Jesus, a gente fala da Bíblia, porque o crente, ele tem prazer em falar das coisas de Deus. Ele tem prazer em ler a Bíblia e depois verbalizar e trocar figurinhas, né, sobre essa palavra. Irmãos, eu gosto mais de ler a Bíblia. E como eu sou professora, eu já leio demais nessa vida. Aí eu cheguei um dia e falei para minhas meninas, não quero ler mais não, eu já cansei. Eu não vou ler mais. E agora eu procuro ler a Bíblia. E as coisas que eu leio na internet. Eu falei, não quero saber de livro mais não. Meu livro agora é a Bíblia. E as coisas que eu preciso eu vou ler na internet, né? Então, a melhor escolha é ler a Bíblia. Claro que vocês têm que ler outras coisas, assim, né? Mas eu falei isso brincando, porque 27 anos de professora, e professora de história tem que ler muito, né? Tem que falar muito. Então, eu já estava cansada, né? Então, o povo pereceu porque não creu. E hoje, nós estamos falando que Jesus vai voltar. E as pessoas não creem. Mas tem um detalhe. A pessoa que não crê que ele vai voltar, tudo bem, eu creio. Mas se o outro não crê, mas ele tem que pensar uma coisa. Que ele pode não contemplar o arrebatamento da igreja. Ou às vezes nós não contemplaremos o arrebatamento. Nós não seremos arrebatados, porque às vezes Deus nos vai recolher antes. Porque Ele pode vir agora, num piscar de olhos, e nós subirmos e encontrar com Ele nos ares. Já pensou, irmãos? Que momento! Né? Então, isso é
para a pessoa que não conhece a palavra de Deus acreditar nisso. Mas a pessoa tem que pensar o seguinte, que Jesus pode voltar para ele. Porque nós somos mortais, a qualquer momento Deus pode cortar o fio de existência da pessoa. E se a pessoa não estiver preparada? Para onde ela vai? E se Jesus nos chamar e nós não estivermos preparados, às vezes estivermos com as brechas abertas? E aí, como é que fica? Então que nós venhamos refletir, meditar nessa palavra e que Noé sirva como um exemplo para nós nessa noite, né? Então, Deus avisa Noé do dilúvio, que ia chover 40 dias e 40 noites. Esse povo deve ter dado risada, né? 40 dias e 40 noites chover. Então, só que aqui, quando Noé falou, olha, Deus falou para ele, vai chover 40 dias e 40 noites, mas contigo eu farei uma aliança. E a minha aliança contigo é que você e sua família estará salvo. Amém. Né? Nós fizemos com ele e ele fez uma aliança conosco, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós reconhecemos ele como Salvador, nós aliançamos com Jesus e nós estamos aliançados com ele. E assim nós vamos permanecer. Porque se ele vir agora e nós formos arrebatados, glória a Deus. Mas se ele não vir e chegar a minha hora, chegar a sua hora, nós vamos ser sepultados, mas depois nós seremos ressuscitados. E de todo jeito nós encontraremos com o nosso Cristo, com o nosso Jesus que morreu. Que o sangue dele foi derramado na cruz para que nós tivéssemos o direito de salvação. E Deus nos deu saúde, ânimo, pernas. Eu oro todo dia para as pernas das irmãs que oram aqui no tipo de oração. Eu acho que vocês nunca viram orando, não sei se já viram. Eu oro todo dia para as pernas das irmãs, para Deus fortalecer as pernas dessas irmãs da continente de oração. Né? Tem que fortalecer as pernas, porque se as pernas não estiverem fortalecidas, né, irmã? Como é que o corpo vai? O corpo perde o ânimo, porque as pernas não firmam. As pernas, né? Então fala, Senhor, fortalece as pernas dessas irmãs de oração. Pastor, essas irmãs têm carro, só não sabem dirigir, a oração tem que ser diferente. Nós estamos orando, é para as irmãs aprender a dirigir e passar na carteira, porque carro elas têm. Você acredita que Deus deu o mais difícil que é o carro? Mas elas vão passar na carteira, em nome de Jesus, isso é oração de oração. Nós vamos contar essa vez aqui, nós vamos ouvir essa vez aqui, né? Então, gente, a aliança foi feita. E eu achei interessante, tem dois lugares aqui, em Gênesis 6:22 e Gênesis 7:5, fala assim: Noé fez tudo quanto Deus mandou. E nós estamos fazendo tudo que Deus mandou? Tem hora que a gente faz, né? Mas tem hora que a gente não faz. Mas Noé fez. Noé fez. E ele alcançou a salvação. E ele foi salvo. E através dele foi salva a mulher dele, foi salvo os filhos dele e as noras. Porque aqui não dá detalhe. Mas se a gente ensina os nossos filhos o caminho que eles devem andar, a tendência é eles andar atrás da gente naquele caminho. Né? Então, se eles eram fiel quanto Noé, parabéns. Se eles não eram, se era mais ou menos, Deus fez aliança com Noé e por causa de Noé foi salvo todo mundo, né? Mas a gente imagina, pelo testemunho que Noé dava, a gente imagina que a família dele não era diferente, né? E todos foram salvos. Então, além de Deus falar, olha, a embarcação, a arca vai ser assim, falou dos animais, que os irmãos já sabem, que deveriam entrar na arca, porque depois que o dilúvio terminasse, tinha que, esse povo tinha que fazer muito menino, né, para povoar essa terra, e tinha que haver alimentos para o povo comer, né, a bicharada, para alegrar, uns para trazer, igual os domésticos, né, a gente gosta de ter um animalzinho doméstico, outros para a gente comer, né, lá um franguinho, uma vaquinha, né, então eles tinham que produzir. E assim Noé fez tudo quanto Deus mandou. E o interessante é que Noé creu, ele não duvidou. E Noé falou assim, e Deus falou assim, ó, você entra na arca, você entra, depois de 7 dias vai começar a chover. E o interessante é que quando Noé entrou, não foi Noé que fechou a porta,
Foi Deus. Deus que fechou a porta da embarcação, da arca. E agora, eles estavam presos lá dentro. Deus fechou a porta. Porque Noé tinha acesso à janela em cima. Porque a arca simboliza a salvação, né? Então o povo entrou, Deus fechou a porta. Esses aqui estão salvos. A arca é a nossa salvação. Agora a janela significa a comunhão. A comunhão depende de nós. A nossa comunhão com Deus não depende de ninguém, depende de mim, somente de mim. Se eu quero ter comunhão com Deus, isso depende só de mim, né? E assim ele fez. Agora imagina vocês, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem promessas de Deus. Amém. Quem aqui Deus te fez uma promessa e cumpriu? Levanta a mão. Amém. Quem aqui Deus fez uma promessa e ainda está esperando? Amém. E quem aqui Deus fez uma promessa e parece que ele está tardando? Deus faz promessa e tem promessas que cumprem rapidinho. Tem promessas que a gente acha que Deus está tardando, mas Deus faz as coisas no tempo certinho. Aleluia. Né? Agora o difícil é nós esperarmos. Então eu imagino durante esses 7 dias essa família trancada nessa arca. Só que na arca tinha tudo, todos os provimentos, mantimentos que Deus orientou tudo direitinho. Vocês precisam de ter tudo porque vai chover 40 dias, 40 noites, então tem que ter tudo aí dentro, né? 3 andares, tudo organizadinho. E eles ficaram lá 7 dias. Aí o primeiro dia, né, nem uma gota. O segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Vocês já pararam para pensar o que eles pensavam? Falavam, nossa Deus, será que com 7 dias vai começar a chover, né? E a gente fica pensando, Deus me prometeu, será que ele vai cumprir? Né? Às vezes você pensa, parece que já está passando da hora, né? Às vezes a pessoa fala, eu pedi isso tanto, agora eu já estou velha para usufruir disso. Se Deus me der, vai ficar para os meus netos, eu nem vou usufruir mais, né? Sara e Abraão, quantos anos eles não esperaram, né? Isaac também, né? Raquel e Estéreo, quantos anos eles não esperaram. Então nós temos várias histórias da Bíblia que Deus prometeu, fez a promessa, e que eles pensavam que Deus tinha esquecido deles. E com a gente não é diferente. Tem momentos que a gente pensa, eu sei que o Senhor não esqueceu de mim, mas parece que esqueceu. Não é assim que a gente pensa? Porque a gente sabe que Ele não esquece, mas às vezes a gente pensa, parece que Ele esqueceu. Mas aí a gente já lembra que Ele não esquece. E aí a nossa fé já firma. E aí a gente vem no círculo de oração, a nossa fé é avivada. Aí a gente vem no culto de quarta-noite, a nossa fé é avivada. E aí a gente continua indo na escola dominical, né, Pastor Elcio? E a fé é avivada. E a gente aprende a palavra de Deus. E aí a gente para de duvidar. Quando a gente para de duvidar, a bênção chega mais rápido. Enquanto a gente está duvidando, a gente está tardando a bênção de Deus. Porque Noé creu. Ele creu e executou a ordem de Deus. Então não basta só crer. Você tem que obedecer. A ordem que Deus te der, vai, faça. Então vamos crer e vamos obedecer. Executar o mandato de Deus, né? Então depois de 7 dias, aí começou a chover, né? Aí Noé e a família dele falou, nossa, e não é de ver que a promessa cumpriu. E choveu, e todo aquele povo pereceu. Então infelizmente, aqueles que não acreditam que Jesus vai voltar, que Jesus é o Salvador, infelizmente vai acontecer como aconteceu com aquele povo do dilúvio. E aqui morreu todo mundo, toda a criação, tudo que tinha na terra morreu aqui. Então, Noé e a sua família, eles tiveram que recomeçar. Então, os irmãos não vão entrar em detalhe naquela parte que eles soltam o corvo, soltam a pomba, até que vê que a terra estava seca, mas quando a terra estava seca, então eles saíram. Agora veja bem o que teve que acontecer aqui. Depois que a família saiu da arca, tudo que tinha era terra boa. E Noé com a sua família, que é um homem feliz, é um homem que tem uma mulher, filhos e noras, porque tem esperança de ser avô, de ser avó e a família crescer, não é? Então, pastora, o que mais que precisava, né? Estava um mundão de Deus, a família salva, Jesus cumpriu tudo que Deus, cumpriu tudo que Ele falou.
Noé obedeceu, fez tudo direitinho, era um reto, um fiel. E agora chegou o momento do recomeço. E agora aqui Deus faz uma nova aliança. Deus fala: olha, eu entristeci, por isso que eu destruí esse povo. Tem versão que fala que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrependeu. O arrepender de Deus não é como o nosso arrependimento. O arrepender de Deus é se entristecer com aquela situação. Igual, por exemplo, quando o seu filho te decepciona, quando o seu filho te desobedece, como que você se sente? Você fica triste, decepcionado, não é? Fala: poxa, eu dou tudo para esses meninos, para essas meninas, eu faço tudo, eu me desdobro. E a gente fica triste. E a gente fica pensativo: nossa, mas que ingratidão. Então foi isso que Deus sentiu. Deus se entristeceu com aquele povo. E Deus perdeu a paciência. Esse povo aqui não tem jeito não, vou matar todo mundo. Porque quando Deus quer matar, Ele mata mesmo, né? Então nós temos que ter cuidado. E aí Ele fez uma aliança de que nunca mais Ele destruiria a terra com água, novamente com dilúvio. Então quando a gente vê, Ele falou: quando vocês verem o arco, vocês vão saber que é a minha aliança. Desde a minha infância, quando a gente via o arco-íris, a gente falava assim: nossa, a aliança de Deus. Então a gente falava isso. Aí um dia eu ouvi um pregador da nossa igreja, um obreiro da nossa igreja, eu não sei se ele era presbítero, se era evangelista. Aí era um culto familiar. E ele pegou e falou assim: irmãos, vocês já viram o arco-íris no céu? Eu era assim, mocinha. Vocês já viram o arco-íris no céu? Vocês já imaginou o tamanho do dedo de Deus? Eu achei tão engraçado. Eu nunca esqueci disso. Você já viu do tamanho, né, do dedo de Deus? Mas nós podemos, com essa brincadeira, ver o quanto a misericórdia de Deus é grande. Né? E Ele fez a aliança. E Ele fez também uma aliança conosco, né? De que nós teríamos o direito de salvação. Que Ele vai mandar o Filho dele até nos ares e nós teremos. Agora, nessa noite, assim como Noé e a família dele teve que recomeçar, eu convido vocês a recomeçar nessa noite. Quem aqui precisa de recomeçar? Quem aqui gostaria de renovar a sua aliança com Deus? Põe a mão no coração. Ano da retomada. A Priscila está falando que é o ano da retomada, né? Então, essa noite, nós vamos fazer um compromisso com Deus de recomeçarmos de onde nós paramos. Eu não sei onde vocês estão, em que estrada, que caminho, onde vocês pararam, em que caminho, ou se vocês estão caminhando devagar. Então vamos recomeçar. Se estiver caminhando devagar, vamos acelerar o passo, né? Se estiver fazendo pouco para a obra de Deus, vamos fazer mais. Se estiver indo pouco na igreja, vamos mais. Se estiver lendo pouco, não estiver lendo, vamos ler a palavra, vamos obedecer, vamos tampar todas as brechas. Então vamos colocar a mão no coração, dizendo: Senhor, nós estamos recomeçando hoje. Senhor, eu renovo a minha aliança contigo nesta noite. E que nós possamos sair daqui renovados e aliançados novamente com Deus. Obrigada, Ana Cláudia. Eu queria ter te agradecido no início, mas aí eu esqueci, então eu vou ter que agradecer agora no final, né? E só para refletir, né, que essa semana nós meditamos nessa palavra, que hoje nós decidimos recomeçar de onde nós paramos e que hoje nós reatamos novamente, nós realiançamos com o nosso Deus. E que nós possamos sair daqui fortalecidos e diferente como nós entramos. Teve gente que chegou aqui cheio do poder de Deus, então vai sair transbordando. E quem chegou murchinho vai sair gordinho na graça de Deus, né? E agradeço.